gente, bem-vindos a mais um capítulo do podcast Uai Pode. Hoje com uma convidada muito especial, tô muito feliz de receber ela, Raíssa Santana! Ela que é modelo, Miss Brasil, Miss Paraná, né? Paraná. Eita, que eu sei de tudo, meu querida. É minha amiga também. Sim. E ela vai compartilhar a história de vida dela hoje. Obrigada, amiga. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Poder compartilhar um pouquinho da minha história, bater um papo. Acho que vai ser bem legal. Gente, eu já conheço um pouco da história de Raíssa, mas eu vou perguntar várias coisas aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre quem ela é. Amiga, tudo bom? De que cidade que você é? Conta um pouquinho da sua história, de como para as pessoas conhecerem a Raíssa de verdade. Bom, eu nasci no interior da Bahia, em Itaberaba. E a minha família sempre foi uma família muito humilde, né? Eles vieram da roça, então minha família saiu da Bahia em busca de uma vida melhor e veio para São Paulo, né? Minha mãe com a minha avó, né? Minha mãe tem 8 irmãos. Nossa. E a minha mãe me teve muito jovem mesmo. Minha mãe me teve com 17 para 18 anos. Então foi bem difícil assim para ela me criar sozinha, né? E aí a gente veio, né, pra São Paulo. Ainda? Eu era muito pequena, eu tinha 1 ano quando minha família saiu da Bahia e veio pra São Paulo, tentar uma vida melhor. Chegando aqui, não deu certo, a minha avó não se adaptou, eu e minha mãe ficamos aqui com os meus irmãos. Na época, acho que eu tinha um irmão só. E aí, enfim, fomos ficando aqui em São Paulo, tentando se adaptar. Depois de um tempo, a gente acabou indo pro Paraná, que é onde a minha avó tava. E aí foi lá que eu cresci, né? Que eu tive minha infância. Eu sempre fui uma criança muito brincalhona na rua, muito moleque. Eu cresci na rua mesmo, sabe? Assim, sério? tive uma infância que eu falo que é a infância que eu quero dar pros meus filhos. E, enfim, aí fui crescendo. Como o assunto aqui, né? A gente vai falar muito sobre Deus, né? Eu cresci num lar evangélico, né? Minha família sempre foi cristã. Então, de qual igreja? Da Assembleia. Assembleia de Deus. Então, eu sempre tive muito contato, né? Do reteté mesmo, né? Eu sempre tive muito contato, né, com Deus, desde criança. Eu ia pra igreja, eu participava da escola bíblica dominical. E sempre tive esse contato muito forte com Deus. Aí eu fui crescendo, né? Entrei na fase da adolescência. Nessa época, eu cantava na igreja, eu fazia parte do grupo de louvor, grupo de gestos, lembra aquele grupo de gestos? Você canta? Tinha? Não, eu não canto, mas eu cantava no grupo, né? Tipo assim, mas você canta bem? Não. Eu tô muito desafinada, gente, ai meu Deus. Sério, amiga? Eu vou pôr você pra tocar. Raíssa vai cantar aqui hoje nesse podcast. Pelo amor de Deus, não faz isso, o povo vai sair correndo daqui. E aí, eu tava nessa fase, assim, muito envolvida na igreja, sabe? Eu sempre gostei muito de... Quando você era adolescente ainda? Eu sempre gostei muito de fazer, sabe? Eu sempre fui de estar no meio mesmo, de estar fazendo. Então, eu fazia parte de vários grupos, era regente dos jovens. Então, eu tava numa fase muito boa com Deus, assim. E aí, eu comecei a trabalhar com moda, né? Eu comecei a trabalhar com moda e antes de eu começar a trabalhar com moda, eu tive uma infância bem difícil, assim, na escola, né? Eu sofri muito bullying na época da escola, muito bullying mesmo, assim, coisas muito pesadas. Hoje, mais madura, eu entendo que o que eu sofria não era bullying, era racismo, né? Que as pessoas zoavam a minha aparência, o meu cabelo. E eu tentei fazer de tudo, assim, pra me enquadrar ali na escola e ser aceita por aquelas pessoas, né? Ser amada por elas, né? Eu só queria ser amada e não rejeitada como eu sempre fui. Então eu tive essa fase bem difícil, assim, antes de eu começar a trabalhar com moda, né? Que é o que eu trabalho hoje. E foi um dos piores anos da minha vida, eu falo, né? Que foi os anos da escola. Foi quando eu sofri muito. Mas você lembra, assim, dos episódios, assim, das pessoas sendo racistas com você? Muito, assim. Até hoje, assim, eu tenho muitas memórias dessa época que eu chorava muito. Eu ia pra casa chorando, porque eram humilhações públicas, humilhações pra todo mundo da sala ver. Então, aquilo me machucava muito. Então, eu tinha autoestima lá embaixo. Eu nem tinha autoestima. Eu me achava super feia, não me achava bonita. E aí eu passei por esse processo bem doloroso da minha infância, assim, dos meus 12 até os meus 16 anos. Foi mais ou menos assim. Sofrendo muito na escola. E você lembra dessas pessoas, assim, hoje de... Lembro pesado. bastante dessas pessoas que faziam isso comigo. E aí eu passei por essa fase bem difícil, né? Eu era atleta, eu jogava basquete, enfim, fazia várias coisas, né? Ativa na igreja. E aí aconteceu a grande virada da minha vida, que foi
Eu trabalhava numa academia, eu era secretária numa academia. Nossa. Eu era secretária, trabalhava, né, ganhava R$ 300 como secretária. E era atleta, adolescente, enfim. Lá com os meus 15, 16 anos. 15, 16 anos você já trabalhava? Já trabalhava, já. Eu comecei a trabalhar com 13 anos pra ajudar minha mãe. Com 13 anos. Com Você 13 começou anos. Com o quê? Eu comecei... Na verdade, eu tenho uma coisa que eu vou contar que eu nunca contei na minha vida aqui. Eu, desde pequenininha, eu sempre trabalhei, né? Uhum. E aí, a minha mãe fazia cocada. Você já comeu a cocada da minha mãe? Não, né? Nunca Quero comeu. comer, só de você falar. Enfim, minha mãe fazia uma cocada que é maravilhosa. É uma das melhores cocadas que eu já comi. E a minha mãe fazia essa cocada e eu saía na rua pra vender. E eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Então eu vendia cocada, vendia sacolé, sabe? Aquele geladinho. Uhum. Saía pra vender geladinho. Então, desde pequena, eu sempre ajudei muito minha mãe. Não só em casa, né? No serviço de casa, mas também tentando ajudar ela a compor a renda. Porque minha mãe sempre foi sozinha, né? Ela criou a gente sozinha. Uhum. Então, sempre foi muito difícil. Então, eu dava meus pulos pra ajudar minha mãe. Então, eu saía pra vender cocada, pra vender sacolé. Aí, com 13, acho que com 14 anos, eu consegui esse emprego nessa academia, que é aquele jovem aprendiz, né? Que você vai fazer estágio e tudo mais. E aí, eu comecei a trabalhar nessa academia. E aí, depois de um tempo que eu tava trabalhando lá, esse maquiador, que hoje é meu melhor amigo, assim, que eu falo que ele é meu anjo da guarda, ele me viu e falou, e ele ficava me olhando, assim. Ele ficava andando na esteira e eu ficava lá trabalhando e ele ficava me olhando. E eu ficava, meu Deus, o que esse cara quer comigo, né? Tipo, o que ele tá vendo, né? E aí eu comecei a achar ele bonitinho. Eu falei, nossa, bonitinho, tá me olhando. Tá me paquerando! Achei que ele tava me paquerando. Aí conversei com a minha amiga, ela falou, ai, não, amiga, não, nada a ver. O Ivandro, ele é maquiador, ele tem namorada e tudo mais. E aí... Quem nunca, né? Aí ele pegou e veio falar comigo um dia. De tanto ele me olhar, um dia ele veio falar comigo. E aí ele falou assim, você é muito bonita. Aí eu fiquei assim, né? Nossa, tipo, na escola não é isso que me falam, né? Tipo, na escola eu era... Aí você ainda tinha essas experiências de racismo das pessoas com você? Muito. Nossa. E isso perdurou até depois que eu comecei a... Depois que eu descobri a minha beleza, né? Depois que eu consegui enxergar quem eu realmente era, né? Mesmo assim, ainda continuou. Só que daí já não fazia mais tanta diferença. Porque eu já sabia quem eu era. Então, isso não me afetava tanto mais. E aí, beleza, ele me falou que eu era bonita, eu fiquei confusa. E ele falou, você não quer participar de um concurso de beleza? Aí, eu falei, quero. Eu com 15 anos, eu falei, quero. Aí eu aceitei participar. E aí começou o meu impasse da minha vida espiritual com Deus e da minha carreira, né, da minha vida profissional. Porque daí eu comecei a modelar, comecei a... Né, até então você nunca tinha tido contato com esse universo? Nunca tinha tido nenhum contato com esse universo da moda, da beleza, de nada. E aí eu comecei a... Participei do meu primeiro concurso, que foi esse concurso que ele me convidou pra participar. Não sabia nem andar de salto direito, não tinha sapato. Eu lembro que eu usava o sapato da minha mãe, que era 37, eu usava 39 pra ir pros ensaios, né? Aí eu lembro que a Miss Paraná, a Gabi, me deu um sapato pra eu conseguir desfilar na época, porque eu não tinha condição de comprar. Quase não participei desse concurso, porque precisava ter um patrocínio, né? E eu não tinha dinheiro. E eu quase desisti, assim, em cima da hora eu quase desisti. Aí a organizadora do evento acabou me ajudando e eu participei. Enfim, participei do concurso, fiquei em segundo lugar. E aí eu comecei... Que cidade que era? Umuarama. Umuarama, era no Paraná. É no Paraná. E aí eu comecei a Você minha esperava? carreira. Você esperava em ficar em segundo lugar? Não, eu fiquei muito feliz. Nossa, Sério? eu fiquei feliz como se eu tivesse ganhado, assim. Juro, eu chorava. Tem uma foto minha que eu tô com a minha prima e com a minha mãe, assim, eu tô, tipo, chorando horrores com a faixa, a coroa. Você nunca nem imaginava o caminho que você ia trilhar? Nunca, eu nem imaginava. E aí foi quando começou a minha história, né? Com o universo da moda. Mas, ao mesmo tempo, foi aí também que começou... ter um impasse muito grande e muitas confusões na minha cabeça, sabe? Em relação a Deus, né? Em relação a igreja, as coisas que eu fazia na igreja. Você era da Assembleia, né? Mas você era do saião, você usava saião? Usava. Sério? Eu era da Assembleia, eu usava saião, não podia usar maquiagem, não podia usar brinco, não podia usar nada. E aí eu comecei uma carreira que é completamente... o contrário, né, do que as pessoas pregam, a religião prega, né? a religião que eu tava pregava. E aí eu comecei a ter um impasse, né, na igreja, porque o pastor começou a me questionar de eu estar fazendo aquilo, né, de eu estar, enfim, desfilando de biquíni ou de maiô, né, porque eu participei do concurso e tinha que desfilar de biquíni, de maiô, enfim.
E aí começou a me questionar. E aí foi quando eu me rebelei, assim, sabe? E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, essa é a minha profissão. E eu saí da igreja. E você sentia muito forte já no seu coração de você fazer isso? Então, eu senti que eu nasci pra aquilo, sabe? O meu amigo até brincava comigo, ele falava assim, ai, Rai, você não consegue fazer nada direito. Você nasceu pra isso. Eu trabalhava como secretária, né? E eu esquecia de anotar os recados. Eu era uma péssima secretária. Ele falou, você não nasceu pra isso, você nasceu pra brilhar. Ele falava, você nasceu pra isso aqui, pra estar em frente a uma câmera. É que eu acho que você não enxergava isso em você, mas é muito doido, gente. Porque eu sou amiga da Raíssa e é muito engraçado, né? Que eu falo que a gente é muito parecido em muitas coisas na nossa vida. Mas a Raíssa, ela tem uma coisa que onde ela chega é incrível, né? Onde ela chega, todo mundo olha pra ela. Ela tem um brilho, onde ela chega, assim, as pessoas... Ela já é muito bonita, ela já é autona. Ela chama muita atenção. Então, acho que ela não conseguia perceber isso nela, mas ele que era amigo, eu como amiga dela, fico assim, amiga, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer... Cara, a gente olha pra ela e vê isso nela, sabe? Esse chegar, essa luz, esse brilho que ela tem, essa beleza, que as pessoas falam... Todo mundo, né? A gente foi... Saiu um dia, a gente no banheiro, as meninas... Nossa, você é linda. Meu Deus, você é linda. Então, assim, ela já tinha isso muito forte nela, né? Faltava você enxergar. Eu assim. enxergar, exatamente. E quando isso aconteceu, eu lembro muito bem, até hoje, assim. Eu lembro quando foi essa virada. Foi justamente no concurso de beleza que eu participei. Tinha um ensaio fotográfico que a gente tinha que fazer. E até então eu nunca tinha me produzido, sabe? Tipo, nunca tinha me visto assim, né, dessa forma. E aí eu me produzi, arrumaram meu cabelo, fizeram maquiagem. Eu saí do camarim e todo mundo, eu nunca esqueço essa cena. Todo mundo assim, ó. Perplexo. E eu assim, o que tá acontecendo? E tipo assim, meu Deus. E aí eu comecei a fotografar. Como se eu sempre fizesse aquilo. Nossa, eu comecei de uma forma natural. Eu comecei a fotografar, eu comecei a posar, como se eu sempre tivesse feito Ninguém aquilo. nem te direcionou, Não, você foi fazendo. Eu fui fazendo. E aí, depois dali, eu fui convidada pra fazer o meu primeiro trabalho, que eu ganhei R$250, eu nunca esqueço do cachê. Eu ganhei R$250 pra fazer meu primeiro trabalho de modelo, eu tava super nervosa, super tímida. E aí, foi acontecendo as coisas, Era de sabe? roupa? Era de jeans, era uma marca jeans, que chamava Peoples. Eu fiz vários anos depois pra aquela marca, eu trabalhei com eles vários anos. E foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, remunerado. E aí, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Assim, eu entendi que aquela era a minha vocação. Ali eu realmente entendi que era aquilo. Mas, enfim, aí começou a acontecer as questões da igreja. E aí foi quando eu saí, foi quando eu me rebelei realmente, assim, sabe? Eu falei, não, agora eu vou conhecer o mundo. E aí foi quando eu fui realmente conhecer o mundo, sabe? Eu falo que é até uma lição pros pais, assim, né? Da gente não prender tantos filhos, assim. Óbvio que a gente tem que estar sempre atento, né? Mas quando você prende demais e quando solta, é muito pior. Porque eu desci, realmente, eu quis experimentar de tudo, sabe? Eu saí pro mundo e quis conhecer tudo. Tudo que eu nunca tive contato, eu quis conhecer. E aí foi quando eu realmente saí da igreja, larguei tudo. Mas você continuava tendo o seu relacionamento com Deus? Eu sinto muito forte, assim, que eu tinha um temor. Eu sempre tive um temor muito grande, sabe, com Deus. Então, mesmo no mundo, fazendo várias coisas, eu sinto que eu tinha um temor muito forte com Deus, sabe? Que Deus falava muito comigo, que o Espírito Santo me tocava em várias coisas que eu fazia, assim. Eu sentia que o Espírito Santo estava triste comigo, sabe? Em algumas situações, assim, que eu fazia. Mas eu acabei indo, sabe? Por rebeldia mesmo. Então, com 16 anos, mais ou menos, eu já fui pro mundo, assim, conheci o mundo. Comecei a beber, comecei a ir pra festa. Teve uma fase até que eu cheguei a fumar cigarro. Nossa, não imagino. Eu cheguei até a fumar. Te conhecendo hoje, assim, tipo, não dá pra imaginar. Mas é a mesma coisa que eu acho que as pessoas têm de impressão minha, né? Eu falo umas coisas pro Aquila, ele acha que ele fica assim... mas aí você fazia isso, cara... As pessoas não conseguem enxergar a gente, né? Porque realmente houve uma transformação, né? Então, é verdade. Jesus, quando ele chega na gente, realmente, todas essas coisas, elas não fazem mais sentido pra gente. Então, assim, eu passei por um processo, assim, bem doloroso, porque eu fiquei afastada dos meus 16 aos 21. Acredito que foi dos 16 aos 21, eu fiquei afastada. Foram aí 5 anos. Foram 5 anos. Ou até um pouco mais, se eu não me engano. Acho que foi um pouquinho mais. Porque faz mais ou menos uns 3 anos que eu me reconciliei, assim, com Deus.
Então foi um processo Mas longo, assim. tem uma música que quando eu tava vivendo essa minha fase, porque eu fiquei uns anos também afastada, né? Que eu falei que eu fui conhecer o mundo e eu fui eu fui pro lado negro mesmo. Mas é porque essas coisas são mais pra preencher vazios que a gente tá sentindo, né? E existe um vazio nosso que é só Cristo. E tem uma música que um dia um amigo meu, Guizzi, falou pra mim, colocou pra mim, acho que eu tava na casa dele e ele me mandou, sei lá, que ela fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe. Cara, essa música, ela falou tão forte comigo que naquela hora eu falei, cara, é por isso que eu sinto esse vazio, porque eu já pisei lá, eu sei como é viver lá, então assim, não adianta, né? A gente sempre, nossa alma sempre vai chamar por Deus, né? Por mais que a gente esteja ali, porque Deus nunca nos abandona, né? Então ele tá sempre ali com a gente. Sim. Por mais que é exatamente isso, às vezes o Espírito Santo tá triste ali com a gente, mas Deus nunca vai nos abandonar, né? Não importa em que situação ou o que a gente esteja vivendo, é importante a gente tomar a decisão de voltar, mas não importa o que a gente vive, eu acho que isso é muito forte, assim, a gente sempre tem um lugar pra voltar, porque a gente já experimentou disso, né? E outra coisa é que a gente fala, né, muito tipo, me afastei, eu me desviei, mas eu acho que realmente não existe isso. A gente nunca, depois que a gente conhece a Deus, a gente nunca se desvia. A gente pode até pegar um caminho diferente, mas se afastar de Deus, a gente nunca se afasta. Porque Ele sempre esteve comigo, assim, em todo momento. Eu sentia Deus cuidando de mim, Deus me guardando em várias situações. Eu falo livrando, né? Me livrando muito. Eu falo que não era nem pra eu estar aqui hoje. Eu fazia muita loucura com os meus amigos, eu era muito louca, tipo assim, de pegar estrada, virada de festa, e, enfim, de fazer muita loucura, sabe? Então, assim, Deus sempre me guardando, porque eu acredito muito que Ele tinha um plano na minha vida, né? Então, eu sou muito grata a Deus. Hoje eu falo, Deus, muito obrigada por ter me dado uma segunda chance, sabe? De voltar. Porque eu vejo muitas vidas que se perdem realmente, né? Que vão e não voltam mais. Né? Que perdem a sua vida fazendo loucuras e coisas. E Deus me guardou o tempo todo. E hoje eu tô aqui, sabe? Sim. Então eu acredito que se eu tô aqui hoje é pra um propósito maior. Eu acredito que muito que Deus... tudo que aconteceu comigo não foi em vão, sabe? Eu acredito realmente... eu quero tirar esse olhar religioso das coisas, né? Porque a minha carreira, a minha profissão, ela traz um pouco de uma incredulidade. Essas pessoas olham e falam, nossa, mas ela é cristã? E ela, né, tá fazendo campanhas, tá usando biquíni, enfim, né? Religiosidade. Pela religião, né? Pela religião. Então, assim, eu realmente acredito que Deus vai me usar exatamente onde eu estou, sabe? Com certeza. Eu acredito que Ele me colocou nesse lugar pra me usar aqui. Pra que eu possa alcançar pessoas que estão realmente precisando, sabe? Porque a gente sabe que esse universo tem muitas pessoas sedentas, muitas pessoas que tem tudo e não tem nada, sabe? Você até postou essa semana, eu vi ontem, não sei o que, você postou de uma Miss... Que se matou. Gente, foi assim, algo tão... Foi. Nossa, toda vez que eu falo eu fico me arrepiada. Eu arrepiei. Só de falar, assim, a gente nunca sabe o que está se passando no coração das pessoas, né? E Deus nos coloca em lugares exatamente para isso. Mas depois que você se tornou Miss Umuarama? Umuarama, foi. E aí, como que chegou? Você fez Miss Paraná depois. Isso. Aí, enfim, aí aconteceu tudo isso, eu, né, levando a minha vida e trabalhando, modelando. Meus amigos... Você tinha 15 anos? Eu tinha 15 anos. Aí fui quando trabalhando... você foi Miss Murama? Não, eu tinha 15 anos quando eu participei do meu primeiro concurso e fiquei em segundo lugar. Aí os anos passaram, eu fui modelando, trabalhando, fazendo vários trabalhos na minha cidade, na região. E com 21 anos, meus amigos me convenceram a participar de novo. Só que daí é o concurso adulto, né? Que o que eu participei era adolescente. Adolescente. Falando. Era teenager, adolescente. Aí meus amigos me convenceram, porque eu mesmo nunca tive essa confiança, assim, em mim, sabe? Até então, pelo racismo que você sofreu, muitas coisas que eu sofri. Isso traz traumas, né? Eu sempre tive autoestima muito baixa, nunca confiei muito em mim, sabe? Aí meus amigos, não, Rai, você tem que participar sim, você vai conseguir, tal. Tá. Então eu fui pro incentivo dos amigos. Aí participei do meu primeiro concurso, que foi o Miss Umuarama, ganhei, e aí fui pro Miss Paraná. E eu falo que durante todo esse tempo, assim, eu acredito muito que foi Deus, assim, sabe? Em cada etapa que eu passei, eu senti a mão de Deus, assim, me guiando. Eu falo que tem concursos que eu nem lembro direito do que aconteceu. Que eu tava num estado muito, assim, tipo, espiritual mesmo, sabe? Principalmente o Miss Brasil. Eu falo que eu tava num estado, assim, que eu tava muito leve. E eu não sou assim, eu sou super
agitada, eu sou ansiosa. E eu tava muito bem, assim, sabe? Então eu sinto muito que Deus estava ali comigo, me ajudando em cada etapa, sabe? Porque pra mim foi muito difícil, realmente, passar por cada uma delas. Porque eu tive que vencer muitos medos, muitas inseguranças minhas. Eu sempre fui muito insegura pra falar em público, eu tinha muita vergonha, era muito tímida. Então eu tive que vencer muitos medos, assim, em cada etapa, sabe? E fui passando. Aí ganhei o Miss Paraná e daí eu fui pro Miss Brasil. Aí eu não imaginava, assim, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ganhar o Miss Brasil mesmo, assim. Eu fui muito tranquila, fui me divertir lá, sabe? Assim, eu falo que eu fui me divertir, fui participar e achei que nada ia acontecer. E aí eu ganhei o Miss Brasil, eu falei, meu Deus, e agora? Como foi a sensação? Assim, foi uma alegria muito grande, né? Eu fiquei muito feliz. Você nunca imaginava que você ia ganhar o Miss Nunca imaginava. Fiquei muito feliz, muito alegre, eu fiquei eufórica. Eu fiquei uma semana assim, tentando entender o que estava acontecendo. Pra mim foi difícil cair a ficha. Como assim. foi a preparação pra isso? Então, a preparação para concurso, geralmente... Como que é? Você ganha o Paraná e no mesmo ano você vai pro Brasil? Como Isso. Tudo isso durou, em média, acho que uns 2 anos, o processo todo. Né? Até eu ganhar o Miss Brasil e ir pro Miss Universo. Foi uns 2 anos. Porque o Miss Paraná, o Miss Moarama, ele foi em média 1 ano antes do Miss Brasil. Então eu tive tempo pra me preparar pra cada concurso. Aí você ganha o da cidade, depois do estado. Do estado e depois pro seu país. Entendi. Aí se você ganhar, você vai pro universo. Entendi. Então eu ganhei o Miss Paraná, ganhei o Miss Moarama, tive acho que uns 4 ou 6 meses pra me preparar pro Miss Paraná. Aí, depois do Miss Paraná pro Miss Brasil, eu tive mais algum tempo. Então, todo esse processo durou bastante tempo, assim, né, de preparação. Sim. E aí a preparação é, né, academia e tal, cuidar do corpo, cuidar, né, da mente também, tem um suporte psicológico, que eu falo, assim, que pra mim foi o que mais pegou, né. Assim, eu acho que a parte principal de um concurso de beleza é você estar bem emocionalmente e psicologicamente. Então, até o Miss Brasil não tinha esse suporte. Mas depois do Miss Brasil pro Miss Universo eu tive. E aí foi um pouco melhor. Mas até então não. Então foi muito... eu fiquei muito sobrecarregada, sabe? Assim, durante todo esse tempo. Pra mim foi bem difícil. Eu desenvolvi alguns distúrbios. Porque eu tinha que estar sempre muito magra. E aí isso me cobrava muito, né? De estar magra e tudo mais. E aí acabei desenvolvendo compulsão alimentar. E desenvolvi distorção de imagem. Então, durante esse tempo, eu lutei muito contra isso. Eu tinha que estar magra para os concursos, mas eu lutava contra a compulsão e contra, né, o distúrbio de imagem que eu desenvolvi. Porque eu me olhava no espelho e me via, tipo, bem mais gorda do que eu tava. Nossa. E aí foi um processo bem difícil mesmo. Pra isso cada pro concurso. Miss Brasil já? Para todos os concursos, eu tive que vencer isso. Porque foi algo que eu desenvolvi ao longo do tempo, né? Porque eu já trabalhava, né, com a minha imagem, então eu tinha que estar sempre muito magra. E eu não conseguia manter, né, um peso ali ideal, né, que eles falam, ideal. Então eu acabei desenvolvendo esses distúrbios e aí, durante cada preparação minha, eu tive que lutar contra isso. Eu tinha que estar magra, mas aí eu tinha que lutar contra a compulsão. Aí às vezes eu tinha episódios de compulsão, eu ficava muito mal. E, enfim, sempre lutando aí contra a balança, sabe? Pra chegar bem nos concursos. O que seria uma compulsão alimentar, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, mas às vezes eu falo assim, ai, nossa, eu acho que eu tinha compulsão, mas tipo, eu acho que não, na verdade era só aquele negócio de sentar e ali comer, né? Mas o que é a compulsão, assim, que você sentia? Então, basicamente a compulsão é você comer emoções. Você tá sentindo algo e você desconta tudo na comida. Seja uma alegria ou uma tristeza muito grande, você acaba descontando na comida, mas é uma coisa assim bizarra. Você come qualquer coisa. Comida, é muita comida. Não é você comer bastante ali e ter um momento, ai, comi demais. Não, é você comer muito. Então, tipo assim, de comer assim, enfim, uma pizza inteira sozinha e barra de chocolate, tudo de uma vez, assim, sabe? Porque também acho que pela restrição, né? Exatamente. Que muito grande. A compulsão, ela vem da restrição, né, na verdade. Então, eu passei por todo esse processo aí durante esses anos de preparação para concurso. Mas consegui, sabe? Ir vencendo e né? Nesse momento você ainda não tava, tipo, num relacionamento com Deus? Então, nesse momento, eu tinha um relacionamento com Deus. Eu não ia muito pra igreja, mas eu tinha um relacionamento com Deus, assim, no meu íntimo, sabe? Eu e ele. Eu orava muito, porque como eu falo, né? A gente, às vezes, é muito egoísta, né? A gente só procura Deus quando a gente tá passando por um momento difícil. Então, sempre quando eu
tava, né, nos concursos, durante todo o concurso, né, não só próximo, mas eu orava muito pra Deus me ajudar. Eu falava, ai, Deus me ajuda, porque eu preciso muito, né, da tua direção, eu preciso muito estar bem pra conseguir passar, preciso estar calma pra falar o que eu preciso falar. Então, sempre orava muito pra Deus, sabe? Durante todo o meu processo, eu sempre estive muito conectada com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu lutava muito contra coisas que eu tava fazendo ali no mundo que eu sei que desagradavam a Deus. Então, eu tinha muito um impasse de tipo, eu tô orando aqui, mas eu tô fazendo um monte de coisa errada, sabe? Então eu me sentia muito mal, eu me sentia muito acusada. Eu acho que a religião, eu cresci numa igreja também, apesar de não ser a Assembleia, numa Batista, e eu criei um relacionamento com Deus um pouco assim. Que hoje, com a revelação que eu tenho, eu consigo enxergar um relacionamento com Deus baseado no que eu faço, não no que eu sou para Ele, entendeu? Então, assim, não sei se você tem isso, você tinha isso também, de, meu Deus, eu pequei, eu não vou falar com Deus, porque eu me sinto envergonhada. Daí eu acho que Satanás, ele utiliza isso para nos afastar de Deus, porque a gente fala assim, cara, eu pequei, mas uma coisa que o Pablo Marçal falou, em um desses cursos que eu participei dele, que foi muito forte, que eu falei, caraca, ele falou, cara, Deus não tem um amor por nós da forma como a gente vê, baseado no nosso amor. Deus não olha pra você e fala assim, não, você errou? Peraí, não vou mais falar com você não. Igual a gente. Às vezes alguém erra com a gente vira e fala assim, você errou comigo? Então eu não vou mais falar com você. Você fez tal coisa? Deus não é assim. É igual salvação, né? Não é que, tipo, você tem a salvação. Você errou. Não, filhinha, agora que você fez tal coisa, eu não vou mais te aceitar, não. Deus não é assim. E eu acho que às vezes a religião, por ter regras, então assim, coloca a gente muito nesse relacionamento com Deus, de falar assim, agora você fez tal coisa que a religião não permitia que você fizesse, por exemplo. Respeito, né? Cada um tem sua doutrina, mas, por exemplo, você tá lá, não pode uma tatuagem, não pode usar a saia curta. Aí, tipo, se você usa, você fala, caraca. Mas o relacionamento com Deus, o amor de Deus, ele não é igual ao nosso, né? Ele nos olha como filhos amados, ele não tá olhando para o seu erro. Jesus já nos justificou. Não que isso justifique a gente errar e continuar em pecado, mas não significa que a gente pecar torna a gente menos amado por Deus. Sim. Ou se por você não ter feito algo que a religião mandava você fazer. Por isso que eu falo que o nosso relacionamento tem que ser baseado em Jesus, sabe? E isso me libertou muito, muito, muito mesmo. De viver um relacionamento de liberdade com Deus, de estar aqui criando esse podcast falando. Porque eu tinha medo. Medo de chegar aqui e falar um negócio desse, depois ser cancelada. Ou medo do que as pessoas iam pensar, do que a religião ia pensar. E depois eu pensei, cara, não é sobre o que as pessoas pensam, mas é sobre o que Deus pensa sobre mim. E Ele não me vê dessa forma, sabe? Não é porque eu errei que agora eu não vou falar com Ele. Pelo contrário, eu errei, eu vou pro colo dele. E isso me aproximou muito de Deus, sabe? Hoje eu erro e falo, cara, Deus, aqui entre eu e você me perdoa, eu errei mesmo, vamos começar a reconstruir isso aqui, e Deus vai trabalhando na gente nessas pequenas coisinhas. Então, acho que a religião, ela, ao invés de nos trazer para a liberdade que Cristo nos criou, ela vai matando as pessoas, e matando o relacionamento, criando um Deus que ele não existe. Uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz aí, é sobre idolatria. Eu não entendia muito sobre o que era idolatria. E Deus me trouxe uma revelação, foi da Igreja One, inclusive, de que idolatrar é você adorar a Deus por algo que Ele não é. Então, todas as vezes que a gente não busca ter conhecimento de Deus, esse relacionamento, essa revelação diária que o Espírito Santo que traz, não são as pessoas, você está idolatrando algo, adorando a Deus por algo que Ele não é. Então, assim, você está construindo bezerro de ouro, né, colocando ali, um bezerro de ouro para você adorar com base naquilo. Não, isso aqui para mim não serve. Isso aqui Deus abomina, mas eu vou fazer, por mais que ele não goste, porque eu vou adaptar isso aqui para mim. E você, por não conhecer a Deus, não saber quem ele é e a forma como ele te ama, ou o que realmente agrada o coração dele ou não, você vai idolatrando a Deus, entendeu? Criando um Deus que vai sendo editado da sua vontade. É muito louco isso, né? Eu nunca tinha tido essa revelação. Eu tive nessa igreja, na One. Eu falei, caraca, enfim, é isso. É só isso que eu tô falando. Não, é muito louco, porque as pessoas não entendem que quando você tem um encontro com Deus, é óbvio, né, que a transformação, ela é imediata. Mas muitas coisas, elas são deixadas com o tempo, né? Porque tem coisas que você já virou um hábito, né? De você praticar coisas que a gente sabe que não são certas. Então, a transformação, ela vai acontecendo aos poucos. E muitas pessoas não entendem isso e julgam demais, né? Então, eu falo que, infelizmente, muitas igrejas pecam e muitas
almas são perdidas nesse momento, sabe? Também acho. De não entender que cada um tem um tempo com Deus, sabe? Deus vai tratar cada um individualmente. Então... E a gente não precisa ser perfeito também, né? Às vezes eu tinha essa sensação, não sei se você tinha isso, mas eu tinha a sensação de que, meu Deus, eu tô pecando, eu tô errando. Tipo, eu sentia que Deus ia me amar menos por isso, sendo que, cara, Deus sabe que eu vou pecar, Ele sabe, eu já sou pecador. Por isso que Ele mandou Jesus pra morrer por nós na cruz, porque isso não vai mudar, entendeu? Se você olhar todos os personagens da Bíblia, tipo Abraão, Davi, Salomão, cara, você olha e fala, pô, olha o que esses caras cometeram de erro, e Deus ainda olhava pra falava assim, esse é um homem segundo meu coração. E, tipo, então você nunca vai ser perfeito. Tipo, é resiliência, ser perfeito para adorar a Deus. Você sempre vai pecar, você sempre vai errar, tá na sua natureza, tá em nós o pecado, sabe? Jesus veio justamente para nos libertar. Não que isso justifique que a gente vai pecar, mas isso não nos afasta dele, entendeu? Porque Deus não espera que você seja perfeito. Isso é um ponto que eu tenho olhado muito para mim, sabe? De falar assim, cara, Aimee, você errou, mas tá bom, tá tudo certo. Deus não vai te amar menos por isso. Eu acho que a gente tem que buscar essa evolução diária, sabe? É óbvio que eu não vou pegar um pecado de estimação. Claro. Porque errar na mesma coisa, muitas vezes, você já começa realmente a pegar aquilo como um pecado de estimação. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente entender quais são as nossas falhas e buscar melhorar diariamente. Sim. Sabe? Mas não se acostumar com o pecado também, sabe? Sim. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ter muito grande. Mas o Espírito Santo, ele vai, né? Com certeza. Até quando a gente fala isso, para as pessoas não entenderem de uma forma, né, errônea, que não é para você se acostumar com o pecado. Exatamente. Mas entender que Jesus morreu por nós e o nosso pecado. É porque quando você começa a ter esse relacionamento de liberdade com Deus, igual eu tenho tido um relacionamento com Deus que é assim, não tem sido mais um sacrifício para mim obedecer. É um prazer. Foi muito tranquilo essa parte, assim. Para mim foi quando eu realmente tive, né, um reencontro com Deus, né? Quando eu me reconciliei com Deus e eu decidi que eu realmente não queria mais viver aquela vida e eu queria ser uma nova criatura, foi muito tranquilo, assim, foi muito leve pra mim deixar essas coisas no mundo, sabe? Claro que cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? Uma coisa que é mais difícil, a gente sabe disso. E cada um sabe qual é o seu. Mas pra mim foi muito tranquilo, foi muito leve deixar tudo isso. Muito pelo contrário, eu já queria sair daquela situação há muito tempo. Eu falava, meu Deus, eu não quero mais estar aqui. Eu me olhava naqueles lugares assim e falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu me olhava assim... Você começa a sentir o peixinho fora d'água. O que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Então eu tive muitos momentos, assim, onde eu parei no meio de uma festa, assim, bebendo, muito, sabe, assim, e me questionava, assim. E eu chorava muito, eu queria muito voltar, mas é muito difícil quando você tá nessa situação, você ter forças pra sair dali, sabe? Então é muita oração, é muito, sabe... Deus ali, pessoas me ajudaram muito, assim, nessa caminhada. Graças a Deus, Deus colocou pessoas para me ajudar, sabe? Para me fortalecer e eu consegui voltar. Mas foi um processo bem longo também. Não foi um processo da noite pro dia, sabe? Não foi assim, no estalar de dedos, eu voltei pra igreja e minha vida se transformou. Foi um processo que tá acontecendo até hoje, assim, sabe? Eu sinto que é um processo mesmo, sabe? Como que foi... do Miss Brasil, quando você ganhou? Eu sei que você já falou pra mim algumas vezes que você sentiu uma presença do Espírito Santo muito surreal na hora, né? Sim. Como foi isso? Foi, eu senti muito. Eu, assim, não sei como, mas eu falo. Eu flutuava no palco, assim, sabe? De uma forma muito sobrenatural mesmo. Eu entendo muito o que aconteceu de uma forma muito sobrenatural. Deus me guiando nas palavras, em tudo que eu fui fazendo ali, na hora eu senti muito Deus, assim, sabe? Eu orava muito, assim, pedia pra Deus me ajudar, pra Deus me iluminar. Eu falava, Deus, eu sempre orei assim, eu falava, Deus, que eu não brilhe aqui, mas que a tua luz brilhe em mim. Eu sempre falava assim, todo concurso que eu participava antes de entrar, eu orava desse jeito. Eu falava, Deus, que não seja eu brilhando aqui, mas que a tua luz brilhe em mim. E todo mundo falava, meu Deus, essa menina tinha uma luz quando ela entrava no palco, que eu não sei de onde vinha, sabe? Tipo assim, ela era iluminada. E todo mundo fala isso pra mim até hoje, quando eu chego nos lugares, né? Porque eu sempre conversei com Deus e pedi pra que aquilo não fosse sobre mim, mas sobre Ele, sabe? Então, em todo momento eu sempre falei, Deus, 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 eu tô aqui por Deus. Se eu cheguei aqui foi porque Deus me ajudou. E nos programas de TV que eu ia, na Globo, na Record, todo qualquer lugar que eu ia, eu falava de Deus, sabe? Assim, do meu jeitinho, sabe? Mas eu sempre falei de Deus, sempre falei que Deus me ajudou. Em todo momento eu colocava toda a glória do que tinha acontecido comigo pra Deus, sabe? Porque realmente foi Ele que me ajudou, sabe? Então no palco ali eu sentia a presença de Deus muito forte, sabe?
E eu falo que nem parecia que eu tava ali, parecia que eu tava arrebatada, assim, realmente. E foi muito lindo tudo, assim, hoje eu paro pra olhar, assim, eu assisto e falo, meu Deus, como pode, né, tudo ter acontecido dessa forma. E aí eu ganhei o Miss Brasil, e realmente foi, pra mim, ao mesmo tempo que foi uma alegria muito grande ganhar o Miss Brasil, foi também um baque, né, porque eu não esperava, não me preparei para aquilo psicologicamente, e aí a minha vida mudou da noite pro dia, né, eu saí do Paraná, lá do interior, vim morar em São Paulo sozinha. Mas você saiu imediatamente? Eu nem voltei pra pegar minhas coisas. Eu já fiquei aqui um mês sem ir pra minha casa, sem ver minha mãe, sem ver ninguém. Trabalhando. Só trabalhando, dando entrevista, fazendo várias coisas, vários compromissos. A Miss já tem uma agenda Tem uma agenda bem rigorosa pra cumprir e muito intensa. Eu saía de casa às 8 da manhã e voltava às 8 da noite, dia inteiro fazendo várias coisas, me preparando pro Miss Universo. Eu tive 2 meses e meio pra me preparar pro Miss Universo, foi pouco tempo. Foi nas Filipinas. E eu tive... Amiga, onde que fica Filipinas? Diz que naquelas péssimas geografia. Fica na Ásia, né? Ah, é? Diz que onde fica a Ásia? Na Ásia. A gente sou péssima de geografia. Foi mais ou menos... deu umas 36 horas de voo. Meu Deus. Então é bem longe. Aí É praticamente do outro lado do mundo. Ah, não, né? Porque vai uma de cada lado do mundo. Isso. É tipo assim, é um representante de cada país? No meu ano tinha 89 meninas. Ah, tem 89. Mas você vai querer... Não, não são todos os países, né? Mas no meu ano tinha 89 meninas participando. E aí eu fui pro Miss Universo, teve todo um processo de preparação. Ai, foi tudo muito intenso. Foi sozinha? Eu fui com a minha diretora do Miss Brasil me acompanhando. E aí, enfim, muitas lutas ali, sabe? Pro Miss Universo. Pra mim, o concurso mais difícil foi o Miss Universo. Sério? Em que sentido? Porque eu tava muito nervosa, né? Tinha muita pressão, né, sobre mim. Porque o Brasil inteiro estava muito comovido, né, com a minha vitória e achando que realmente naquele ano a gente ia ganhar a coroa. Maravilhosa desse jeito, né? Então tinha muita pressão, assim, sabe? Muita responsabilidade. Eu falei, meu Deus, eu tô no Miss Universo. O Brasil inteiro O Brasil inteiro me assistindo. Então, assim, foi um processo... Eu falo que foi um dos processos mais dolorosos da minha vida, assim, sabe? O Miss em si. Eu não coloco como negativo, coloco como crescimento mesmo, sabe? Assim, aprendizado. Sim. Eu tive que amadurecer muito rápido, muito rápido. Tinha 21 anos, então eu era uma menina, sabe? Do interior. Faz quantos anos, amiga, que você participou? 5 anos. Tô com 26 agora, né? Então eu era uma menina e tive que amadurecer, crescer em vários sentidos, emocionalmente, intelectualmente, sabe? Assim, então eu vim de uma família muito humilde, então que eu estudei em colégios, né, eu estudei em periferia, então eu não tive um estudo, assim, então eu tava muito crua, sabe? Uma base, né? Uma base. E aí as pessoas te julgam muito, sabe? O problema dos concursos de beleza é que as pessoas te julgam muito. Inclusive a Miss Estados Unidos, que faleceu agora, né, que se suicidou, que foi algo muito forte, ela sofreu muitos ataques no começo, quando ela ganhou o concurso. E as pessoas julgam muito a gente, sabe? Porque tá representando, né, o concurso de beleza, então acha que a gente é burra, enfim. E a gente tem muito julgamento, sabe? Só que ninguém quer conhecer sua história, ninguém quer saber de onde você veio, por que aquilo, sabe? As pessoas não querem entender. Então, assim, eu fui pro Miss Universo, eu não tinha inglês fluente, porque eu nunca tive contato com inglês, minha mãe nunca teve condição de pagar um curso de inglês pra mim. E as pessoas, né, queriam exigir isso de mim, sabe? Eu fiz 2 meses de curso, mas o que você aprende em 2 meses, né? Nada. Então, fui pro Miss Universo crua, né? Então, assim, fui crua mesmo pro Miss Universo. E você teve que responder em inglês? E eu tive que responder uma pergunta em inglês. E avisaram isso um dia antes. O concurso ele era ele foi pela manhã e a gente foi dormir, tipo assim, super tarde, dormi 2 horas só pro concurso. E aí, um dia antes, à noite, eles avisaram que a primeira pergunta que ia ser feita do top 13 teria que ser respondida em inglês. Amiga, você ficou em qual lugar? Eu fiquei no top 13. Nossa! No top 13 eu fiquei. Top! Foi uma das 3 mulheres mais bonitas do mundo. No top 13. E pra mim já foi uma grande honra, assim, só de ter entrado pro top, né, manter o Brasil ali nos tops, pra mim já foi ótimo. Mas eu fiquei muito triste, eu queria ter avançado mais. Quem que ganhou no seu ano? No meu ano foi a Miss França, que ganhou. Mas eu entendi também, sabe, assim, porque Deus, ele sabe das coisas. Você acha que nesse universo existe roubo? Tipo, roubaram? Não sei, eu acho que existe politicagem.
Existe uma questão de política, de países, enfim. Mas no roubo eu acredito que não, eu acredito que é muito justo, porque a gente tá lidando com os sonhos das meninas, né? Se tiver, aí eu acho que é muita sacanagem, né? Mas eu acredito que existe uma questão política envolvida, assim, um pouco, acredito que sim. E aí eu fiquei um pouco triste, assim, sabe? Mas eu entendi depois, sabe? Deus, ele faz as coisas do jeito certo, porque ele sabia até onde eu conseguia ir também. Até onde eu suportaria, até onde eu não me perderia, sabe? Então, eu fui até ali porque Deus permitiu que eu fosse até ali também. Então, pra mim, tudo Mas bem. você já ganhou, né? Na hora eu fiquei triste, mas eu falei, amém, Deus sabe de todas as coisas. Eu fiquei mais triste pelos outros do que por mim, sabe? Tipo, não foi nem... Você tava feliz com aquela conquista, eu né? tava feliz com aquela conquista, mas eu tava triste de não ter alcançado pelas pessoas, né? Pelo Brasil que tava torcendo por mim, por todo mundo que tava ali, né? Torcendo, vibrando, querendo que isso acontecesse. Mas daí eu voltei pro Brasil, fui levando minha vida e tal, modelando, fazendo as coisas. E aí comecei a trabalhar com internet, até então eu nunca tinha trabalhado com rede social. E aí eu comecei a trabalhar nesse universo. E Naquela época você já tinha Instagram? já tinha Instagram, foi aí que meu Instagram bombou, cresceu e tudo mais. E eu comecei a trabalhar nesse universo. E aí eu comecei, nesse processo todo, eu sempre me questionava muito com Deus. Eu falava, por que isso aconteceu comigo? Sabe, eu me perguntava, eu falava, Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu queria entender por que eu tinha ganhado Miss Brasil. Porque eu entendia que aquilo não era por acaso, sabe? Eu entendia que Deus tinha algo ali, sabe? Um propósito maior. Então, durante todo esse tempo, eu sempre me perguntava, por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, eu tô até hoje nesses questionamentos e tentando entender, sabe? O que Deus quer pra mim. Porque eu acredito muito que tudo que aconteceu na minha vida foi propósito de Deus, sabe? Então, até hoje eu busco entender esse propósito. Muitas coisas eu já entendi e eu vou levando diariamente nas minhas redes sociais. Eu acredito sim que Deus me deu aquela plataforma para eu usar e alcançar vidas ali, sabe? Porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham, que vêm da mesma realidade que eu vim, né? Que são meninas muito humildes, que não têm uma perspectiva, que às vezes têm sonhos, mas que não sabem como concretizar seus sonhos. E, enfim, então eu acredito muito que Deus tá me usando ali de alguma forma, sabe? Na vida dessas meninas que me acompanham, que me veem como uma inspiração, mas em nenhum momento eu quero me colocar num lugar de, sabe? Assim, eu me incomodo um pouco com isso às vezes. Acho que a gente até conversou com isso, não lembro se a gente já conversou. Mas eu me incomodo às vezes das pessoas me verem de uma forma muito, sabe? Assim, ai meu Deus, a Raíssa e tal, e ser muito fã num ponto que passa assim pra mim, sabe? Então eu quero estar ali pra ser inspiração, mas eu não quero que elas me vejam como, ai meu Deus, sabe? Me idolatrem, sabe? Isso me incomoda um pouco. Eu não quero estar ali dessa forma, eu quero estar ali inspirando elas, né, a realizar os sonhos delas, enfim, a alcançar os objetivos. Muitas meninas se veem em você, né? Mas eu tenho um pouco de medo desse lugar, sabe? Que a gente se coloca às vezes nas redes sociais, de ser um lugar muito de parecer uma idolatria, aquelas pessoas que a gente gosta tanto, e a gente mesmo fala a gente, porque eu também acompanho muitas pessoas e gosto de muitas pessoas, mas eu acho que a gente tem que entender esse lugar, sabe? De, opa, tudo bem, eu gosto muito dessa pessoa, admiro muito ela, mas ela não pode estar no lugar de Deus na minha vida, sabe? Tipo assim, então é entender isso e trazer esse equilíbrio. Eu tento fazer isso na minha vida e eu quero que também quem tá me acompanhando ali tenha esse equilíbrio também, sabe? Então é algo que eu busco ali, sabe? Diariamente nas minhas redes sociais. Tanto que agora eu fiquei até um pouco off, eu falei, preciso refletir um pouco, pensar, entender o que eu tô trazendo aqui pras minhas seguidoras, porque é uma responsabilidade muito grande estar ali, sabe? Ter aquele tanto de E pessoas você te carrega uma acompanhando. bandeira muito forte também, né? Então é uma responsabilidade muito grande estar ali. E aí eu comecei a me questionar, sabe? Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Qual que é o meu propósito aqui? Eu não quero estar aqui só por estar aqui. Eu não quero estar aqui só pra aparecer e, tipo, mostrar minha vida. Ai, olha que legal o que eu faço, entendeu? Eu quero realmente trazer uma transformação pra vida daquelas pessoas que estão ali me acompanhando. Então eu tirei esse tempo, né? Fiquei um pouco longe das redes sociais, tô voltando, né? Agora aos pouquinhos. É difícil a gente conseguir esse processo. Eu não sei, porque também nos últimos tempos, não sei se você percebeu isso, mas a palavra propósito começou a ser muito propagada, né? Você tem que ter um propósito, um propósito, um propósito. Isso é uma coisa que me incomodou durante muito tempo, porque eu falava, cara, parece que todo mundo tem propósito e eu não. Por mais que a gente estivesse vivendo propósito, às vezes
Eu falo por mim, eu tava vivendo o propósito. Deus não nos deu essa plataforma à toa, sabe? Nós não somos conhecidas à toa, nós não somos referência para as pessoas à toa. Deus colocou a gente nesse lugar, Deus nos deu um dom, Deus nos deu um talento que você, naturalmente, você tem esse brilho em você. Deus sempre colocou isso em você, porque Ele queria que você brilhasse no lugar onde você está hoje. Deus te honrou, tipo, da onde você veio, que você conquistou. Gente, estou aqui na casa de Raíssa gravando isso aqui. A casa dela, vocês não têm noção, a casa dela é maravilhosa, Deus te honrou em todos os detalhes. Tipo, você abençoou a vida da sua família, você já está cumprindo o seu propósito, ele já é real, ele já é seu, né? A gente já vive isso, mas às vezes a gente fica tanto buscando algo assim, sabe? Mas Deus já colocou isso em nós. A gente já vive isso, sabe? Ainda mais com rede social, né? A gente se compara muito o tempo todo. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Tipo, não se comparar com o outro, né? Entender que cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo. E hoje em dia a gente vive num mundo muito acelerado, onde, meu Deus, peraí, eu tô atrasada, eu tô ficando pra trás. E não, sabe? Você tem que entender que você... Eu vi até uma entrevista da Débora Seco falando, você não faz aquilo que você quer, você consegue fazer aquilo que você pode fazer. Então você tem que ir no seu limite, sabe? Entender que cada um tem o seu. E em relação ao propósito, eu também vejo muito essa pressão, sabe? Por você ter um propósito, por você dar um sentido pra tudo. E tipo, no seu tempo, sabe? Então Deus vai revelar o seu coração. Exatamente, aos poucos as coisas vão acontecendo. E igual você falou, eu acredito muito que eu tô cumprindo o meu propósito desde sempre, sabe? Na vida da minha família, porque minha família vem de um lugar muito humilde, muito mesmo, e Deus usou minha vida, eu acredito muito nisso, que Ele usou minha vida pra melhorar a condição de vida da minha família, de poder dar uma casa pra minha mãe, que eu tô realizando esse sonho agora, que é o meu grande sonho. Eu sempre falei, em todos os programas que eu fui de televisão, o meu sonho é dar uma casa pra minha mãe, dar uma casa pra minha mãe. E agora eu tô construindo a casa da minha mãe, comprei minha casa. Então, assim, Deus tem me honrado em vários sentidos na minha vida. E acredito que tem muito mais, sabe? Mas é aquilo, é diariamente buscando a Deus, né, no seu íntimo, sabe? É isso, eu acho que é buscando a Deus no seu íntimo que você vai entender o que Ele quer pra você. Quais são os planos dEle, o que Ele tem pra você, como você vai chegar até lá, porque às vezes Deus, Ele nos fala muitas coisas, né, e a gente na hora não entende. Fala, nossa, mas como que isso vai acontecer, sabe? Mas é com paciência, é buscando diariamente, ter essa intimidade com Deus, que Ele vai mostrando o caminho pra gente, sabe? Você ganhou o Miss Universo. E nesse momento Miss Brasil. Miss Brasil. Foi pro Miss Universo. E depois, como que você se reconectou com Deus nessa época? Ou não? Sim, nessa época eu já tava buscando e tentando realmente, assim, voltar pra Deus, sabe? Ter meu relacionamento com Ele e deixar de fazer muitas coisas que eu fazia que eu sei que desagradavam a Deus. Você não sentia paz, né? Eu não sentia, sabe? Então, acho que assim, você vai saber. Muitas pessoas às vezes ficam perguntando, né? Eu sempre vejo nos Instagram, pode fazer isso, pode fazer aquilo, Deus, Ele vai te falar, no seu íntimo. Você não precisa perguntar pra ninguém o que pode e o que não pode fazer. O Espírito Santo, Ele vai te acusar. Ele vai, não te acusar no sentido ruim, mas Ele vai te falar o que tá desagradando a Deus. E você sabe, no fundo, você sabe. Só que aí a gente, às vezes, né, se acostuma com o pecado e acaba, enfim. Então, eu passei por esse processo de tá no mundo fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus. Eu sabia, eu sentia aquilo. E eu queria muito voltar, mas eu não tinha força, sabe? Então eu tentava, eu caía, tentava, eu caía. Nesse tempo foi bem assim, eu ia pra igreja, eu ia pra célula, eu chorava muito, eu me derramava muito na presença de Deus, sabe? Assim, porque eu falava, Deus, eu quero muito voltar, sabe? Mas eu tava nesse lugar de me sentir muito acusada pelas coisas que eu fazia, sabe? E aí que eu acho que tá o erro, realmente, sabe? De a gente entender que a gente é filho de Deus e que Ele nos ama independente do que a gente tá fazendo, sabe? E aí você ir aos poucos se livrando e se limpando dessas coisas, sabe? Então eu fui passando por esse processo. E aí, enfim, consegui, né, me fortalecer em Deus, buscando mesmo a Ele. Eu acho que não tem segredo, eu acho que a única forma da gente nos fortalecer em Deus é conhecendo a Ele, sabe, diariamente. Então, é você orando, é você buscando. Eu acho que é importante, sim, você tá em comunidade, sabe? Sim. Tá em união com pessoas. Eu acho que isso ajuda muito, isso me ajudou muito nesse processo. Eu fui em muitas células. No começo eu ia mais em célula, depois eu procurei uma igreja.
Então, esse processo me ajudou muito, sabe? Estar numa igreja também me ajudou nesse processo de voltar para Deus e me fortalecer nele. Então, eu fui passando por esse processo e aí eu tive um momento, assim, que eu realmente, tipo, falei, agora, eu vou me reconciliar, tive um momento de reconciliação com Deus. E eu já tinha tido esses momentos no passado outras vezes, de ter me reconciliado com Deus, sabe? Em algum culto, que Deus falou muito comigo e eu falava, não, agora eu vou conseguir, sabe? Tipo, agora eu vou voltar. E aí eu caía de novo, sabe? E aí eu voltava. Então, foi um processo bem longo, assim. Mas, graças a Deus, eu consegui ter força pra realmente sair das coisas que eu fazia no mundo. Porque eu acho que é mais aquilo que tava me prendendo, sabe? Fazer aquelas coisas tava me prendendo ali e eu não conseguia voltar. E aí, aos poucos, Deus foi me limpando. O Espírito Santo foi trabalhando em mim, foi limpando do meu coração. Como eu falei, não foi difícil pra mim. Algumas coisas, né? Outras um pouco mais. Mas muitas coisas não foi difícil. Pra mim foi, tipo... Foi um alívio, na verdade, né? Eu deixei ali uma carga pesada que eu tava carregando durante muito tempo. De coisas que eu já nem queria mais estar fazendo. Sabe? Eu nem queria mais estar ali. Eu nem queria mais estar fazendo aquelas coisas e... Sabe? Então tava sendo um peso pra mim muito grande. E, enfim, aí eu passei por esse processo e graças a Deus hoje eu tô firme na presença de Deus, cada dia mais buscando Ele, tendo intimidade, buscando o meu relacionamento com Ele, que é algo individual meu, que eu vou buscar diariamente. Então eu coloco sempre, eu falo que a palavra na vida do cristão é a constância. É a parte que mais a gente precisa tá atento, né? Até essa constância com Deus. Que exige disciplina, né? Disciplina, muito. Às vezes tem dia que a gente não quer orar mesmo, tem dia que a gente não tá com vontade, mas é isso que vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus e vai abrir o nosso entendimento pro que Ele quer pra gente, vai abrir o nosso entendimento para as coisas que às vezes aparecem no nosso caminho, a gente fica com dúvida, né, e não sabe o que fazer. Eu passo por isso sempre. Tudo que eu vou fazer, eu oro muito, peço direcionamento para Deus, seja relacionado à minha carreira, seja relacionado à minha vida pessoal. Então eu tô sempre orando e buscando, sabe? Quando eu vou fazer algo, ou tomar uma decisão, eu sempre oro, muito tempo. E eu peço direção para Deus, E eu sou, assim, um tipo de pessoa que eu tenho muito temor de Deus, assim, sabe? Muito mesmo, assim, eu tenho um temor muito grande, então eu não quero fazer nada que não esteja nos planos de Deus pra minha vida. E aí eu tô sempre em busca disso, sabe? Dessas respostas. Ai, tal coisa, tal decisão que eu preciso tomar. Então eu tô sempre em busca de entender o que Deus quer pra mim, sabe? Porque eu acredito muito que a minha vida é dele. E então eu não quero fazer nada que não seja... sabe, dos planos dele pra mim, sabe, da direção que ele quer pra minha vida, porque se Deus tem um propósito na nossa vida, se ele já falou em muitos momentos o que ele vai fazer, seja na palavra, seja, enfim, não importa como ele falou, então a gente precisa estar atento e buscar isso, né, realmente. Então eu tô diariamente buscando. Deus falou pra fazer? Amém. Então tô aqui buscando, porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? A nossa parte ele não faz, né? O cumprimento de uma promessa na nossa vida, não adianta Deus falar, enfim, vou te levar para tal lugar, e aí você não se preparar para isso. E aí chega o momento da promessa se cumprir na sua vida e você não tá preparado, e você perde a oportunidade. Então, às vezes, muitas promessas que Deus ele nos dá, às vezes não acontece justamente porque a gente não se preparou para aquilo. E isso é muito doloroso, às vezes, você saber que não viveu o que Deus tinha pra você, porque você não se preparou, sabe? E eu tenho muito medo disso. Eu falo, Deus, eu tô aqui. E aí eu vou buscando, e aí eu vou... Não, é pior que ela é assim mesmo. Eu sou assim, né, amiga? Eu falo, não, Deus, amém, eu tô aqui, eu vou me preparar, porque Deus já falou tantas coisas pra mim, e aí eu me sinto, às vezes, um pouco acomodada, sabe? Falo, putz, o que eu tô fazendo... Para que aqui isso se cumpra, né? Pra viver a promessa que Deus tem na minha vida, sabe? Então, às vezes, a gente realmente... tem uma ação, né? Orar é importante, mas a gente precisa agir. A gente não pode só orar e ficar orando. Ai, amém, Deus, tô... Pôr a fé em ação, né? Pôr a fé em ação. Tipo, Deus vai te levar, sei lá, pra um país. E aí, o que você tá fazendo pra isso, sabe? Já aprendeu a falar a língua? Tirou o passaporte? Entendeu? Já aprendeu a falar inglês? Então é isso. Às vezes, se Deus fala alguma coisa pra gente,
a gente precisa realmente se preparar para aquilo, porque na hora certa vai acontecer. A gente não precisa, né, se desesperar ou ficar ansioso, porque... Nossa, Deus falou comigo agora. Através disso que a Raíssa falou, Deus falou comigo. Amiga, qual foi uma experiência, assim, essa pergunta eu tô fazendo para todo mundo. Qual foi uma experiência que você teve com Deus que você fala assim, cara, não tem como Deus não existir porque isso aconteceu? Eu acho que tudo na minha vida, tudo mesmo, eu sinto que foi Deus e eu vejo Deus em tudo. Mas tem coisas que aconteceram, assim, que realmente eu vi a mão de Deus de uma forma que eu falo, meu Deus, como que isso aconteceu? Enfim, eu tava passando por um processo, né? Tinha terminado um relacionamento meu, que eu tava orando muito pra Deus em relação àquilo. E eu terminei aquele relacionamento e fiquei muito angustiada, sabe, assim, porque... Quando a gente termina um relacionamento, é sempre doloroso, né? Aquele processo. E aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Tal, né? Mãe sempre traz aquele aconchego pra gente, né? Pra gente sofrer ali a bad dos dias, né? Pós-término. E eu acho que até contei isso nos stories já, essa história. Então eu tava orando muito pra Deus, sabe? Em relação àquilo. Eu queria entender se realmente era aquilo que Deus queria pra mim. E fui pra casa da minha mãe. E eu tava nesse processo ainda, sabe? De me reconciliar com Deus e me fortalecer em Deus, sabe? Eu tava ainda nesse processo. E aí, eu cheguei na casa da minha mãe, foi bem na época de carnaval. E justamente, o meu término foi por conta do carnaval. Eu não queria ir pro carnaval. E aí, eu terminei meu relacionamento por isso. E ele foi? Então, assim, eu não queria ir pro carnaval e Deus já tava me incomodando em muitas coisas, né, e tal, que eu fazia, eu não queria mais ter aquela vida. E foi um dos motivos, né, do término, né, enfim. Aí, vocês falam aqui minha vida pessoal, meu Deus, eu não exponho, gente, eu sou super assim com a minha vida pessoal. Eu sou muito assim, né, amiga? Mas eu acho importante, porque realmente eu tive uma experiência com Deus em relação àquilo. E aí, eu cheguei na minha casa... E eu queria muito ir pra um retiro de jovens, aqueles retiros que acontecem no carnaval. Eu queria muito ir, mas tava muito em cima da hora e acabou que não deu pra ir. E aí chegou o dia de eu ir embora, eu fiquei mais ou menos uma semana na casa da minha mãe. Chegou o dia de eu ir embora e eu fui pro culto à noite, antes de eu ir embora. No outro dia à noite eu ia embora. Fui pro culto à noite e aí chegou no culto à noite. Deus falou muito comigo, assim, no culto. E aí no final o pastor me convidou pra participar do retiro que ia ter na igreja, eu nem sabia que ia ter. Aí ele falou, irmã Raíssa, eu quero que você venha no retiro amanhã dos jovens e tudo mais, que vai ter. E eu quero que você dê o seu testemunho lá, que você conte a sua história. Aí eu falei, tá. Aí cancelei minha passagem, né? Eu já ia embora no outro dia, cancelei minha passagem e fiquei pra ir nesse retiro. Aí, beleza. Aí eu falei, vou chamar minha irmã. Eu tenho uma irmã que eu tenho 26, ela tem acho que 20, que a gente é 6 anos de diferença. Ela é mais jovem, assim, bem rebelde. O inimigo sempre lutou muito contra a vida dela, sabe? Tentando tirar a vida dela em várias situações. Ela teve um acidente de moto que ela quase faleceu. Que ela realmente chegou entre a vida e a morte. Não sei como ela sobreviveu, realmente foi um milagre de Deus. Então o inimigo sempre lutou muito contra a vida dela. E aí eu convidei minha irmã tava, né, rebelde, bem, né, nessa vida. Eu falei, vou convidar minha irmã. Aí eu falei, vai que Deus fala com ela. Eu falei, mano, vamos comigo no retiro, né, e tal. Convidei ela pra ir. E ela muito rebelde, não queria, não vou, não quero ir. Aí até que ela falou, não, beleza, eu vou. Daí ela pegou e falou que ia, beleza. Aí chegou o dia do retiro, fui falar com ela, falei, e aí, mana, vamos? Ela, eu não vou mais não. Não vou mais não pro retiro. Aí eu falei assim, tá, né, fiquei triste na hora e fui pro retiro. E aí eu, ansiosa, falei, meu Deus, eu tenho que contar minha história. Eu nunca falei sobre a minha história, sabe? Eu nunca tinha contado minha história pra ninguém. De como Deus trabalhou na minha vida, como Deus fez. E eu nunca tinha feito isso. E aí, mas eu orei muito pra Deus, sabe? Pra Deus me ajudar. E aí contei meu testemunho. Uma das coisas que eu contei no meu testemunho foi que quando eu tava voltando pra Cristo, tinha um louvor que eu ouvia muito, assim. Eu chorava muito com esse louvor. E aí, inclusive, eu cantei ele na hora, né? Amiga, você não vai cantar? Eu não vou cantar, pelo amor de Deus. Cara, não acredito nisso. E aí eu cantei esse louvor, muito desafinada, chorando. E eu cantei esse louvor lá na hora. Que louvor que era? Aquele assim, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Então é um louvor muito... Tipo assim, você clama muito, sabe? Tipo, você quer aquilo, mas você não consegue, sabe? Então no louvor, o tempo todo ela fala que ela quer aquilo, mas que ela não consegue, enfim, sair daquela situação.
E aí eu cantei esse louvor lá. Minha irmã, pulei essa parte, minha irmã tava lá, porque minha irmã falou que não queria ir. Aí minha mãe foi lá, conversou com ela acabou indo pro retiro. Isso, ela acabou indo pro retiro. E ela tava lá na hora que eu comecei a contar meu testemunho. Eu acho que eu nunca tinha contado nem pra ela, nem pra ninguém da minha família. Tudo que eu passei, né? Enfim, pra chegar até ali e como eu me reconciliei com Deus. E aí, a minha irmã tava lá, naquele dia, no retiro. E eu contei meu testemunho lá. E foi muito lindo, assim, sabe? Porque tinha muitos jovens ali me ouvindo, né? E aí eu contei tudo que Deus fez na minha vida, contei todo o processo, tudo que eu contei aqui pra você, que eu passei, de ter saído dos caminhos do Senhor e ter voltado. E eu contei meu testemunho chorando muito, assim, foi muito sincero, muito genuíno, assim, sabe? E eu sinto que Deus me usou muito ali, sabe? Pra falar da minha história, de ter muita coragem, porque eu tive que abrir coisas minhas muito pessoais, que como eu sou uma pessoa pública, né? Então pra mim é muito difícil, às vezes, me abrir, sabe? Tanto. Então eu realmente rasguei o verbo, eu falei tudo, sabe? Tudo ali. E eu contei meu testemunho, minha irmã lá atrás chorando muito, assim, sabe? Ela muito, muito emocionada, assim. Deus trabalhando muito. E aquele dia, o culto, foi uma coisa surreal, assim, sabe? Foi, tipo, teve um mover de Deus muito grande. Era uma chácara pequenininha, assim, a gente tava todo mundo ali, sabe? Cara, exatamente o que você queria, né? Que era ir pra um retiro. Entendeu? Exatamente. E a gente tava cultuando a Deus, sabe, assim, uma unção de Deus, assim, naquele lugar. E a pregação, o tempo inteiro. Nossa, eu tô tremendo aqui. Eu tô tremendo. Porque a pregação, o tempo inteiro, Deus falava com a minha irmã. Nossa. O tempo inteiro, Deus falava com a minha irmã, Deus falava com a minha irmã. Foi uma pregação muito linda, assim, sabe, o que ele fez. Eu não vou contar aqui, senão vai ficar muito longo. Mas Deus falava muito com a minha irmã, sabe, ali, o tempo todo. E aí, no final, ele fez o apelo. Ele fez o apelo e perguntou, quem aqui hoje quer se reconciliar com Deus, né? E aí, tava rolando uma guerra espiritual muito grande ali, assim, sabe? Tipo, muito grande, porque depois a minha irmã me contou, né? Que ela queria ir lá na frente, mas ela não conseguia ir. Ela falou, eu não conseguia sair do lugar. Ela falava, eu tava presa ali, eu não conseguia. E aí eu não lembro se teve alguém que foi se reconciliar, acredito que não tinha ninguém. Mas ele ficou insistindo, porque ele falou, tem alguém aqui que precisa voltar pra Cristo hoje, que precisa se reconciliar com Deus. Porque essa pessoa que tá aqui hoje, ele falava, essa pessoa que tá aqui hoje não era nem pra ela estar aqui. Ele falou, não era nem pra ela estar aqui. O inimigo já lutou e já tentou contra a vida dela muitas vezes. Nossa. Muitas vezes o inimigo já tentou contra a vida dela. O diabo, ele quer a alma dela, ele falava. Que ele quer tirar a vida dela, dessa pessoa. Nossa. E hoje não era nem pra ela estar aqui, hoje era pra ela ir pra uma festa. E a minha irmã, ela tinha desistido de ir pro retiro, ela não ia pro retiro. E na minha cidade estava acontecendo muitas festas e muita violência, assim, muitas pessoas estavam morrendo, enfim, estava acontecendo muita coisa lá na minha cidade. E a minha irmã ia pra uma festa naquele dia. E ele falou, hoje o inimigo ia ceifar a vida dessa menina. Nossa, tô toda arrepiada. Olha isso aqui. Hoje o inimigo ia ceifar a vida dessa pessoa que tá aqui hoje. Nossa. E eu chorava, eu tipo assim, eu tava no chão já. Você já sabia que era sua Eu sabia que era minha irmã. E eu tava no chão, prostrada, chorando. E eu falava, tipo, orava muito pra Deus. Pra que ela tivesse aquele encontro com Deus novamente, sabe? E aí minha irmã, depois de muito tempo, assim, sabe? Tipo, de muita guerra espiritual, que a gente percebeu que tava ali acontecendo. Ela foi na frente, se reconciliou com Deus. Eu abracei ela, chorei muito com ela, assim. E minha irmã canta muito. A minha irmã, ela tem uma voz linda. E ela canta muito, muito, muito. E aí ela teve aquele reencontro com Deus. E eu, tipo assim... Já vamos chamar ela pra vir aqui no podcast. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus usou a minha vida. Deus usou o meu testemunho pra tocar na minha irmã e pra ela estar ali, sabe? Eu não sei o que poderia ter acontecido com a minha irmã, sabe? Então, tipo, eu vi ali a mão de Deus, realmente. Eu vi como Deus agiu, desde eu não ter ido pro carnaval e estar ali com a minha irmã, sabe? Tipo, de ter abdicado de algo que eu queria muito, sabe? Enfim, e estar ali. E ali foi uma confirmação de Deus pra várias coisas da minha vida, sabe? Eu entendi que realmente era pra eu estar ali com a minha irmã, era pra eu abrir mão de coisas que eu, às vezes, não queria abrir mão, enfim. E aí eu vi muito Deus, assim, sabe? Foi uma experiência com Deus que eu tive muito grande. E aí foi muito lindo, depois a gente ficou cantando, minha irmã, enfim. E até hoje, assim, ainda é um processo, assim, com minha irmã, sabe? Mas eu sinto que Deus tem trabalhado na vida dela. E que todo mundo tem esse processo, né, pra viver. Com certeza, com certeza. Ela é jovem, eu também já fui jovem como ela. E já vivi muitas coisas do que ela vive, enfim. Então a minha irmã tá nesse processo, mas só de ter plantado aquela sementinha ali no coração dela aquele dia, sabe? E dela tá ali, eu sinto que foi algo de Deus, assim, sabe? Muito grande. E tudo partiu de uma
Eu acho interessante você contando, porque tudo partiu de uma decisão sua, né? Você abriu mão de um relacionamento, de ir no carnaval, você abriu mão das suas vontades para viver aquilo que você Exatamente. sentia no seu coração. Exatamente. Eu abri mão de algo e tava ali, sabe? Tipo, de coração aberto e contar meu testemunho e, sabe, assim, eu vi o mover de Deus, assim. Ah, ele me convidou, eu fui, eu já tava indo embora. No outro dia minha passagem já tava comprada, sabe? Daí eu cancelei minha passagem e fiquei pra ir no retiro. E foi realmente uma experiência com Deus muito grande, porque eu sinto que, através da minha vida e do meu testemunho, Deus tocou na minha irmã, sabe? E ela tava ali naquele dia. E ela podia não estar, ela podia ter ido pra aquela festa. Eu não sei o que poderia ter acontecido, sabe? Nossa. Mas pra mim é algo muito forte que eu carrego comigo até hoje. E me faz lembrar do meu propósito, sabe? De entender que o meu propósito tá na minha história, sabe? Que através da minha história eu posso ajudar muitas pessoas. Eu posso, enfim, sabe? Mostrar que todo mundo tem um caminho que às vezes não é perfeito, sabe? Que Deus ele vai trabalhando da forma que Ele quer na nossa vida. E eu sinto que Deus, Ele trabalhou assim na minha vida, sabe? Não foi da forma mais perfeita. Eu andei por caminhos que eu não queria andar, eu passei por coisas que eu não queria passar, mas acabei passando. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia da minha vida e hoje eu tô aqui, sabe? Pra poder contar minha história, pra poder inspirar e mostrar que mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil, de estar muito distante de Deus, você achar que está distante de Deus, né? Que Ele está muito perto de você, cuidando de você realmente, assim, em cada detalhe. É isso. Que lindo! Nossa, e tudo parte de uma decisão, né? Deus tem falado muito isso comigo, tipo... Deus falou várias vezes comigo, filha, do que você precisa abrir mão para você conseguir realmente começar a viver o que eu tenho para você, sabe? Qual a decisão? É o abrir mão e a decisão, né? Qual a decisão que você precisa tomar hoje para você começar a viver o que Deus tem para você, sabe? Até o podcast mesmo, sabe? Da gente estar aqui. Antes eu tinha um pouco de receio de me posicionar tão fortemente assim em Cristo, sabe? De falar para as pessoas assim, cara, é o seguinte, é isso aqui. E o receio do que as pessoas iam falar, ou do testemunho que eu poderia levar, cara, e se eu errar um dia, as pessoas olharem isso, tipo, pegar, me cancelar, ou qualquer outra coisa acontecer, porque eu tô me posicionando dentro daquilo que Deus me chamou. Deus já... E até você falando isso aqui hoje, é muito confirmação, sabe? De que, filha, dê os passos, que eu vou te mover diante daquilo que eu tenho para você, sabe? Eu até falei para a Raíssa ano passado, eu me mudei de cidade, e eu tava sem amigos do reino, assim, sabe? Eu tinha os meus amigos, que eu amo meus amigos, mas eu queria me conectar com pessoas que fossem pessoas que realmente me trariam palavras de Deus, me trariam experiências, que é isso que você falou, né? Você tá em comunidade e tal, e a Raíssa foi uma dessas pessoas, né? A gente já teve muitas conversas sobre Deus, sobre experiências. E uma coisa muito forte uma vez que você... Eu acho que eu nunca nem te falei isso, mas um dia a gente tava no Uber, e você falou assim... E eu tava fazendo uma campanha para uma empresa que era de cerveja. E você dentro do Uber, você falou assim, não, a única campanha que eu não aceito é de bebida alcoólica, que você falou. E quando você falou isso, você falou de uma forma natural. Cara, mas aquilo na hora bateu tão forte dentro do meu coração que eu... Tipo... Sabe? Eu falei, caraca, velho. E eu olhei e falei, nossa, mas pra você é fácil? Aí você, sim, é uma decisão. Aí eu... Caraca, velho. Tipo, a Raíssa, ela tem muito isso. Ela tem um temor muito grande de Deus, né? Você obedece muito a voz de Deus. E eu tava me sentindo incomodada de fazer aquela campanha, principalmente pela forma que eu tinha que fazer. E quando você falou, eu preciso me posicionar, sabe? Tipo, dentro daquilo, principalmente dentro daquilo que me tira paz. Nós trabalhamos como Você sabe, não adianta você achar que, enfim... mas o que eu posso, o que eu não posso fazer? Deus, ele já tá te falando, já tá te incomodando. E às vezes você só não quer ver, não quer só enxergar que ele tá falando com você. Mas eu acho que é isso, é um processo, amiga. Tipo, a gente, infelizmente ou felizmente, né, ter que abrir mão de coisas, né, por Deus, pra mim, muitas coisas são fáceis, mas outras nem tanto, né, a gente sabe. Então, é um processo mesmo e eu acho que diariamente a gente vai buscando, né, ter esse sacrifício, né, de coisas que às vezes a gente sabe que não agradam tanto a Deus, pra subir um degrau a mais, né? E se mover em direção àquilo que ele tem, Exatamente. que ele te chama, né? Tipo, igual, você já tá cumprindo o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus chamou, você já tem transformado a vida das pessoas que estão ao seu redor, você já reflete quem Deus é.
Essa questão que você fala mesmo dessa luz, de você chegar e as pessoas olharem, não só a sua beleza, mas essa luz que você chega e as pessoas falam assim, nossa, mas tem algo diferente em você, né? Que a gente nem precisa dizer. A gente simplesmente sente. E como que foi esse seu trabalho como influenciadora? Porque você saiu de Miss e aí você começou a criar conteúdo nas redes sociais, naturalmente você se tornou uma influenciadora. Aí foi algo que foi assim... Eu transitei, né? Saí do Miss. Antes de acabar o contrato com o Miss, eu já fechei com uma empresa grande. É um contrato. Você ficou Isso, é um contrato. É um ano de contrato. E aí eu já fechei com uma empresa. Tem regra? Eu sei que Miss não pode ser casada. Não pode ser casada, não pode ter filho. Tem várias coisas. Tem idade, né? Aí nesse ano você tem que... limite de idade. Isso, você vive pro Miss, né? Então por isso que você não pode ser casado ou ter filho, porque... né? Fica um ano ali, é um ano. Coisas, é um ano, você abdica de muitas coisas, então é um processo que você se doa muito, né? Então por isso que não pode. E aí eu fechei contrato com essa agência e aí comecei a trabalhar com internet, né? Eu nem sabia no começo. Eu tinha morrido de vergonha de fazer stories, eu fazia tremendo assim a mão, não conseguia nem falar direito. Então no começo... E você quebrou fazendo, né? Fui fazendo. Aí eu fui fazendo e as coisas foram fluindo. E aí Deus me abençoou muito, assim, até hoje. Eu falo, meu Deus, tem coisa que acontece que eu falo, meu Deus, como que isso aconteceu? Como que eu fechei esse trabalho? Como que, sabe, assim, Deus faz as coisas de uma forma surpreendente, assim, ele sempre me surpreende muito, sabe? Às vezes eu fico muito ansiosa por coisas e tal, e aí ele vem e me surpreende, sabe? Então, Deus foi trabalhando, eu sinto que foi Deus mesmo, foi fazendo as coisas acontecerem. Claro, né, que a gente tem, né, o nosso talento também. Acho que a gente não pode tirar o nosso esforço. Mas a gente tem que entender que sem Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Você faz a sua parte para que Deus possa fazer. Exatamente, entendeu? Então Deus foi abrindo as portas, eu fui trabalhando, fui sendo reconhecida pelas empresas. E aí até hoje eu construí algo bem sólido, assim, sabe? Que eu trabalho muito bem hoje, graças a Deus, com marcas muito grandes. E mantive isso até hoje. E aí continuo trabalhando. É o que eu tô fazendo até agora, né? Mas eu não sei dos planos de Deus pra minha vida também. Então, por enquanto é o que eu tô fazendo e é o que eu quero fazer. Mas sempre tô orando e pedindo direção pra Deus, sabe? Ai, que linda é. E como que é hoje a relação com sua mãe? Vamos perguntar de vida, né? A gente já falou bastante de trabalho. Então, minha relação com a minha mãe hoje é muito boa, mas já foi muito complicada, né? A minha relação com a minha mãe. Eu tive uma fase bem rebelde, né? Na adolescência. E... bem, enfim, já cheguei até a sair de casa. Sério? Já. Adolescente? Eu tinha uns... Ai, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sou péssima com data, gente. É melhor não falar do que... Enfim. Mas eu já, enfim, tive vários problemas mesmo, né? De comunicação com a minha mãe, que eu sempre fui muito rebelde. Minha mãe, coitada, sempre... Hoje eu entendo muito ela, sabe? Então, hoje, muito mais madura, eu entendo muito mais a minha mãe, tudo que ela... né, queria pra mim, ela só queria o meu bem, ela só queria, enfim, que eu tivesse uma vida boa e não me envolvesse com coisas erradas, sabe? Então, minha mãe sempre foi muito rígida, assim, sabe? Mas, graças a Deus, inclusive depois de eu ter morado longe dela, foi quando a nossa relação mais se estreitou, sabe? Assim, melhorou. Porque, enfim, a distância, ela também ajuda nesse processo, sabe? De você olhar mais de fora, sabe? Então, eu comecei a olhar a minha mãe com outro olhar, assim, sabe? E, graças a Deus, hoje a gente tem uma relação muito boa, assim, né? Claro, né? Não é aquela família de margarina, entendeu? Porque tem problemas, como toda família. E eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas pessoas, às vezes, idealizam, né? Uma família perfeita, e não existe isso, gente. Toda família tem problemas, discussões, brigas, tretas, como todo mundo. Lá em casa tem, igual tem aí na sua casa. Mas hoje eu sou muito grata a Deus, assim, porque Deus transformou realmente o meu relacionamento com a minha mãe, né? Através, né, do meu amadurecimento, que eu fui ganhando durante esse tempo. E também trabalhando na vida da minha mãe. Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que essa relação entre mãe e filha, quando tem muitos atritos e problemas, é sempre dos dois lados, né? Que tem questões para ser resolvidas, né? Seja traumas ou situações do passado que ficaram mal resolvidas. Então, hoje, graças a Deus, minha relação com a minha mãe é muito boa. Mas foi muito difícil durante muito tempo. Eu saí de casa, porque eu sempre tive padrasto, né? Eu nunca não tive meu pai biológico, né? Não tive meu pai biológico. Então, eu tive sempre padrastos e nunca lidei bem com eles. Então, chegou uma época da minha vida que eu me revoltei, saí de casa, fui morar com a minha tia, entendeu? E foi a fase mais louca da minha vida, porque, né, eu tava com a minha mãe. Então, eu fui viver o mundão aí, não tinha muitas, né, regras e tal, eu saía, e enfim. Mas hoje, graças a Deus, assim, minha mãe, nossa, é tudo pra mim, assim, eu amo muito ela.
E tudo que eu faço é por ela, assim. Eu falo que ela é a minha força, assim, sabe? Às vezes quando eu tava em concursos, ou até, sei lá, participei de um reality, né, de dança. Você participou de um reality? Eu participei de um reality de dança. Ai, não queria dançar comigo. Cara, descobri aqui que Raíssa canta e dança. Nada a ver, eu canto, não. Mas eu participei de um reality de dança aqui. De dança da Xuxa. Aquele da Record. Qual? É o Dance, como que é? Dança não, eu ia falar o nome errado, já calma. É Dance with Stars, Dança das Estrelas, alguma coisa assim. Você ganhou? Em segundo lugar. Não acredito. Mas de 1% eu não ganhei. E o prêmio era 500 mil reais. Não acredito. Então eu queria muito ganhar, eu fiquei muito... Mas tranquilo, amiga, você cobra isso numa publi hoje, tá tudo certo, entendeu? Não. Vou ficar mentindo aí pra aumentar, mas se quiser também, a gente aceita, entendeu? Mas enfim, aí eu fiquei muito, muito triste, porque eu queria muito ganhar, porque as pessoas têm uma ideia muito errada, né? Até é bom falar sobre isso. Quando eu ganhei o Miss, eu tinha uma ideia de que, putz, agora eu mudei de vida, agora eu vou poder ajudar minha família e agora tudo vai mudar, né? Só que não foi bem assim, sabe? Então, assim, eu ganhei um prêmio de 100 mil reais, mas 100 mil reais aqui em São Paulo, gente, não é nada. Então, assim, eu ganhava isso como salário por mês pra sobreviver em São Paulo. Então, as coisas foram acontecendo bem aos poucos, assim, sabe? Então, as pessoas veem a nossa vida no Instagram e imaginam uma coisa e tal. E não foi assim que as coisas aconteceram, não foi rápido da noite pro dia, sabe? Então, eu participei desse programa. Claro que, né, a experiência de estar ali foi muito boa, mas tinha um prêmio de 500 mil reais, que pra mim seria maravilhoso ganhar aquele prêmio, entendeu? Então... Pô, meio milhão, é dinheiro. Então, quando eu tava participando, eu sempre pensava na minha mãe, sabe? Porque tinha momentos muito difíceis, que eu tinha que me superar em muitas coisas. Eu me superei muito ali, sabe? Acho que foi uma das experiências mais importantes pra mim, pra mostrar da minha capacidade, sabe? Até onde eu consigo ir. E aí, tinha momentos muito difíceis e eu só pensava na minha mãe, assim, sabe? Eu falava, não. Eu pensava muito nela, eu falava, não, eu vou ganhar esse prêmio e eu vou dar a casa pra minha mãe, sabe? Que era o que eu queria, assim, dar uma casa pra ela e tirar ela, né, da situação que ela tava e dar uma vida melhor pra ela. Então, ela sempre foi minha força, assim, todo momento do concurso, dos momentos que eu passei, sempre foi ela que me deu muita força, assim, pra continuar, sabe? Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava na minha família. Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava na minha família. Isso é propósito, né? O propósito é o que faz você não desistir do processo. E você conseguiu isso com o seu trabalho como influenciadora, né? Você conseguiu conquistar as suas coisas. Dá uma dica para quem... Você, que hoje... Eu falo assim, que depois a gente se conheceu com a Vi, né? Fomos apresentadas pela Vi Rocha, através da mentoria dela. E eu me deparei com um mercado muito diferente, sendo o mercado de São Paulo e eu vim de Cuiabá, né? Mercado totalmente regional e o mercado de São Paulo. Uma dica para quem quer começar a trabalhar hoje, quem quer ser Miss ou quem quer começar a trabalhar como influenciadora, que dica você daria? Você que está convivendo hoje com esse mercado que entende muito mais, né? Um mercado muito mais maduro, eu vejo assim, do que o meu. Então, vamos lá, para Miss primeiro, né? Para quem quer ser Miss. Primeiro, eu já falei toda uma experiência aqui pra vocês, então já dá pra ter uma noção de que não é tão fácil quanto parece, né? Porque as pessoas veem muito o sucesso, né, das pessoas, mas não é só o palco ali, né? E não vê os bastidores, né? Então, assim, é um processo difícil, gente. Não é fácil, acho que não só no Miss, né, mas qualquer carreira que você for seguir, não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Então, se você quer entrar nesse universo do Miss, eu acho que é o mais importante, que é, assim, essencial, na minha opinião, é o psicológico. Então, assim, esteja bem preparada psicologicamente, entendeu? Esteja amparada, porque é um processo que vai pedir muito mais do seu psicológico do que do seu físico, da sua mente. Então, você precisa estar muito bem preparada para lidar com as críticas, porque é muito difícil você lidar com as críticas das pessoas, para você lidar com uma pressão, né, que é você estar ali sendo julgada por... Você sofreu racismo nesse... Sofri. Sério? Sim, fizeram Instagram com montagem minha com macaco, várias coisas. Meu Deus! Nesse processo do Miss. Meu Deus! Então eu passei por algumas coisas. E como você conseguiu lidar com isso? Olha, é até difícil falar isso, né? É até ruim, né? Mas a gente tá tão acostumado já, infelizmente, a passar por isso, que tem coisas que nem me falam mais, assim, sabe? Eu já passei por...
eu falava, a minha fase da escola foi a pior. Eu passei por aquilo, eu passo por qualquer coisa. Porque eram humilhações tão pesadas que eu passava na escola, mas assim, mas foi difícil, de qualquer forma, você ficar vendo aquilo, enfim. Nossa, é revoltante só a gente escutar, né? Entendeu? Então, não dá nem pra acreditar que existe isso ainda, né? Assim, é muito, muito doloroso, né, pra quem passa por isso. E comigo ainda, gente, assim, não vou falar que eu passei por muitas situações pesadas, porque tem pessoas que já passaram por coisas muito piores. Eu falo que eu sou uma negra aceitável, né, porque eu tenho pele mais clara, traços finos, então eu não passo pela mesma coisa que uma pessoa que é negra retinta e tem traços grossos passa, entendeu? Então tem essa questão também, do que é aceitável e do que não é. Né? Então, infelizmente, pessoas que são mais retintas sofrem muito mais racismo, muito mais humilhações do que eu, sabe? Mas já passei por muitas coisas também, enfim, desse processo todo eu já passei por bastante coisa. E eu já me perdi. Tá. Eu fui perguntando. Tipo, sabe quando você tá, tipo, eu tô aqui gravando podcast, mas eu tá esqueci, tipo, eu tava aqui, né? Tipo, tudo bom, acho que é a primeira vez que eu tô olhando pra essa câmera aqui. A gente tá conversando, tipo... tipo, a gente tá conversando. Deu, nossa, passou, nossa, eu não sabia. Eu tava dando conselho pras meninas, né? Aí falei do MIS. E aí agora, pra quem quer internet, gente, é a mesma coisa, tá? Tem que ter muito psicológico pra trabalhar com internet. Então, assim, faça terapia pra te ajudar, entendeu? Enfim, eu faço terapia, me ajuda muito, graças a Deus. Porque pra lidar com a internet também não é fácil, sabe? Mas... E é uma ferramenta que Deus deu pra gente, né? Tipo, você ir no psicólogo, vá no psicólogo. Exatamente, eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que a gente não pode anular, né? Eu acho que tem coisas que Deus, ele não... Isso não tira a autoridade de Deus, não tira o poder que ele tem nas nossas vidas. Né? Muito pelo contrário, só mostra que ele torna nossos fardos mais leves e faz você trazer uma compreensão sobre coisas que você não conseguiria entender se não tivesse a psicóloga ali, né? Com certeza, traumas do seu passado, coisas que você passou, então é muito importante fazer terapia. Mas em relação ao mercado, eu acho assim, você precisa primeiro entender onde você quer chegar, sabe? Então, todo mundo fala do nicho, né? Tem um nicho e tal. Mas, enfim, essas palavras difíceis, gente, eu não entendo, tá? Mas, enfim, todo mundo fala, então eu vou falar também. Mas eu acho que é você entender onde você quer chegar, sabe? Você quer trabalhar com qual público, sabe? O público que eu falo pode ser o seu público ou pode ser as marcas que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com marcas A, B, C, qual tipo de marca você quer trabalhar? E aí você entendendo quais marcas você quer trabalhar, você tem que ver como você quer se posicionar no mercado. Então, eu acho que é muito questão de posicionamento, você saber onde você quer chegar, sabe? Então, pra mim, a primeira coisa é você realmente entender o que você quer, sabe? Se você quer chegar em tal lugar, você tem que percorrer um caminho e falar muitos nãos no meio do caminho pra você chegar ali, sabe? Então, isso é muito importante. Eu, por exemplo, falo muitos nãos. Porque eu tenho marcas que eu trabalho, né? Que é um posicionamento que eu decidi ter. Então, se eu quero trabalhar com aquelas marcas, eu tenho que falar outras coisas. E é o que tá dentro da sua realidade, do que você vive hoje também. Então é isso, é você não falar sim pra tudo. É você entender onde você quer chegar e se você realmente quer aquilo, você vai ter que falar muitos nãos no caminho, às vezes mais não do que sim. Porque eu acho que às vezes existe meio que um desespero das pessoas. Querer trabalhar, de querer fechar público. Daí, por exemplo, você nem usa marca, mas você vai lá Exatamente. E aí, essa é a parte principal de quem trabalha com internet. É você ter verdade no que você está falando. Se você está falando daquele produto, você tem que realmente usar aquele produto. Você tem que realmente gostar daquele produto. Igual a Raíssa, ela, por exemplo, eu aqui na casa dela já vi, cara, ela faz skincare com os melhores produtos, com as mesmas coisas, ela ama fazer isso. As maquiagens dela, ela tem as melhores maquiagens, ela gosta disso. Então, assim, traz muita verdade, porque ela realmente vive aquilo que ela posta, aquilo que ela prega, né? Tipo, se você pegasse um produto que não está dentro dessa sua realidade, você nem usa isso, entendeu? Então não iria fazer sentido, né? É muito mais fácil você falar de algo que você gosta, que tá no seu dia a dia. Você vai falar com muito mais verdade para as pessoas e você vai trazer muito mais resultado para a marca também. Então, é realmente você entender onde você quer chegar
e você, sabe, não ir na onda, sabe? Não precisa ir na onda. É muito melhor você ser original e, sabe, fazer algo que você gosta e você acredita do que você querer fazer igual todo mundo tá fazendo, sabe? Então, hoje em dia tá muito saturado esse mercado, gente. Muito saturado demais. Então, hoje todo mundo quer ser influenciador. Tem muita gente no mercado. E pra você se destacar, você realmente tem que ter um diferencial. Essa questão da bandeira é muito importante. Eu levanto a minha bandeira, que é das meninas negras, né, crespas, que, enfim, por muito tempo, às vezes, não se aceitou, não se amou, não... Então, assim, você também... Que é algo que você já passou. Exatamente, que não é só estar ali e vender um produto. É você trabalhar com pessoas, você trabalhar com sonhos, com propósito. A gente fala de propósito, mas realmente é importante você ter um propósito, sabe? Porque se você tá ali só pelo dinheiro, não faz sentido, sabe? Então, você tá ali porque você, além de você, claro, né, trabalhar, ganhar seu dinheiro, enfim, né? Você tá ajudando as pessoas, né? Transformando vidas. Você também tá atingindo pessoas de alguma forma. Eu acredito que o meu propósito ali é falar muito sobre autoestima, sobre você acreditar em você, sobre aceitação, que é um processo difícil pra gente, né? Principalmente pras meninas negras, que por muito tempo a gente foi excluída, sabe? Não tinha maquiagem pra gente. Não tinha, até pouco tempo atrás não tinha base para o nosso tom de pele, nem produto para o nosso cabelo. Eu, quando era criança, não tinha produto. Eu usava manteiga de karité, aquelas grandonas que você comprava assim na farmácia, que era, sabe, assim, era a única coisa que dava no meu cabelo. Então, foi um processo que a gente foi conquistando o nosso espaço. E hoje a gente tem muitas marcas que olham pra gente. Por quê? Elas viram que elas estavam perdendo um público, na verdade, né? As marcas entenderam que elas estavam perdendo um público, que é um público que consome, e elas não estavam fazendo produtos ou colocando aquelas pessoas onde elas realmente deveriam estar, sabe? Que é num lugar de destaque. Assim como, né, outras meninas brancas já estiveram. Então, hoje a gente se vê na televisão, na revista, nas campanhas. E essas meninas conseguirem olhar para tudo isso e ver você lá representando é muito forte, né? Entendeu? É muito forte. Então, assim, eu estive já nesse lugar onde, enfim, eu não tinha nenhuma inspiração. Acho que a única inspiração que eu tinha era a Thaís Araújo. Que eu sempre falo até hoje que ela era minha inspiração de mulher negra, que eu olhava e falava, meu Deus, olha só. Eu posso chegar lá, né? Que linda, sabe? Ela é bonita. E porque na minha... você vê que loucura. Na minha infância, eu via muito Gisele Bündchen, né? Tipo, eu falava, uau, que mulher maravilhosa. E eu falava que eu queria ser igual a ela. Eu sonhava, pra você ter ideia. Olha só que cruel. Eu sonhava com as características físicas da Gisele. Tipo assim, no meu sonho não era eu. No meu sonho era ela. E no meu sonho era bonita. Entendeu? Então, pra você ver que durante muito tempo, você ser negro, você ter traços, às vezes, diferentes das outras pessoas, era visto como uma coisa feia. E aquilo aconteceu comigo, realmente, na escola. Eu era muito zoada pela minha aparência. Hoje, eu tenho essa maturidade de entender. Na época, não. Eu achava só que, Então, hoje... Até você conseguir se aceitar, né? Exatamente. Então, eu consegui me aceitar. Foi um processo bem, bem longo, assim, sabe? E hoje você consegue ali trazer dentro das suas redes sociais isso para as pessoas, né? Principalmente para essas meninas. Eu falei, um dia eu tava andando com a Raíssa lá no shopping da mulher. Uma mulher parou, ela falou assim, nossa, eu sou muito sua fã, eu me inspiro muito em você, eu me vejo muito em você. E é exatamente isso, né? Você conseguir passar isso para as pessoas. Tipo, você já passou por isso que elas estão passando e você consegue entender a dor delas e passar as suas experiências para que elas também possam viver isso. Isso é muito forte. Você conseguir carregar essa bandeira. Para quem quer trabalhar com influência, influenciar é isso. É importante você ter uma bandeira e você vai descobrir isso, sabe? Na sua história. Eu acho que a melhor forma de você encontrar a sua bandeira, algo que você vai levantar, ou o seu propósito, é olhando pra sua história, sabe? Olhando pra sua trajetória, você vai conseguir identificar ali como Deus quer trabalhar na sua vida, sabe? Eu sempre me questionei, Deus, qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Sabe? E Deus foi me mostrando, olha a sua história. Olha a sua história, olha que história linda que você tem de superação, sabe? De vencer medos, de vencer inseguranças, sabe? De várias coisas. Então, na minha história, eu comecei a enxergar o meu propósito. E aí eu vi que, beleza, então tá, aqui eu vou trabalhar com essas pessoas que estiveram no mesmo lugar que eu já estive, para sair daquele lugar, sabe? Para ir para um outro lugar, para um outro patamar. Então, eu acredito muito que meu propósito é esse, sabe? Mas é buscando diariamente também a Deus e ter discernimento. Enfim. Que ele vai revelando, né? Tipo, os detalhes disso, né?
E é muito legal que Deus faz muito isso comigo também, faz muito com a Raíssa. Deus é muito claro nas respostas que ele dá pra nós, né? E normalmente a gente fica esperando ali. Igual ela falou que ela passou por esse momento de ficar agora esses dias meio questionando. Eu também passei no final do ano, fiquei... Vou me resguardar um pouco aqui, porque eu preciso primeiro enxergar claramente os passos que eu vou tomar. E Deus é muito claro também de mandar a pessoa falar, olha, Deus mandou te falar isso. Sim. Entendi. Exatamente. Você enxergar na sua história, orar a Deus para que Ele vá te revelando ali, né? E pedir para que Deus abençoe seus planos, que eles vão dar certo, né? Isso é real. Ai, amiga, você falou um negócio assim agora que foi real. Você quer trabalhar com isso, olha para sua história, seu propósito está ali. Deus não permitiu que você passasse por determinadas coisas e conseguisse ser vitorioso nisso à toa, né? Deus não te colocou como uma miss em vão, né? Tipo, Deus não te colocou onde você está hoje como influenciador em vão, né? Ele quer usar a nossa voz, né? Então, assim, é sempre aquela pergunta, né? O porquê você quer ser? Por que você quer ser miso? Por que você quer ser influenciador? Por que você quer se colocar num lugar de destaque, né? Encontrar o porquê disso e trabalhar, persistir, tomar decisões todos os dias para que você não haja só pela motivação. Hoje me perguntaram lá na caixinha, eu quero ser influenciadora, mas eu não me sinto motivada. Eu falei, cara, mas a motivação, se você depender dela... Não faz nada. Porque hoje eu não acordei com vontade de fazer nada, mas eu tô aqui por decisão. É decisão, né? Exatamente. E é muito louco, é uma chavinha que vira ali, assim, ó, no meio do dia. Tem dias que você acorda se sentindo nada, né? Você acorda desanimado, você acorda meio assim, e fala, oh, Jesus. Enfim, então assim... E vale respeitar também esse dia, né? Exatamente, não, com certeza. Mas... se você ficar esperando, se motivar pra fazer o que você tem que fazer, hoje, por exemplo, eu tinha que organizar a casa, limpar, fazer um monte de coisa, ai meu Deus, tô afim. Mas eu fui, eu falei, não, eu vou fazer, e fui e fiz, entendeu? Eu não fiz porque eu me motivei, eu fiz porque eu tinha que fazer, e ponto. Mas é muito lindo, eu tô muito feliz. Ai, eu falei tanto, gente do céu, eu falei demais. Acho que eu nunca falei tanto na minha vida. Gente, deixem nos comentários, eu não falei, amiga, eu tô iniciando esse negócio, mas curte aqui, comenta. Segue o canal. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal e o que mais que eu tenho que falar? Ativa o sininho. Ativa o sininho, as notificações. Mandem perguntas aqui embaixo, que depois vou mandar para a Raíssa também para responder vocês. Sigam ela lá no perfil dela. Quem ainda não segue. E é isso aí, continuem assistindo o podcast que a gente vai ter mais convidados. Amiga, queria te agradecer por ter vindo. Obrigada de coração por estar aqui junto com a gente, tá? Deus abençoe muito você. E é isso. É isso aí. Terminamos. Tchau, gente.